Ai, que cheiro bom. Meu nome é Luna Scarlett e sejam muito bem-vindos à primeira Make Entrevista da Corrida das Blogueiras 4. Estamos aqui hoje com a Elu, que foi a primeira, mas não a primeira a sair do programa, a primeira a ser um ícone. Oi, gente, como é que vocês estão? Que prazer estar aqui no canal da Luna. Passou por essa jornada da corrida também, né, amiga? Você sabe como é que é. A gente sabe que é babado. E é isso aí. Fui a primeira a sair, mas isso não quer dizer nada. Eu tava. Exatamente. E a Elu, ela foi protagonista no primeiro episódio, né? Então, assim, não temos como esquecer a Elu. Ela tá sempre no nosso coração, tá bom? E hoje a gente vai fazer uma entrevista super legal. A Make Entrevista funciona assim. A pessoa vai estar ensinando o passo da maquiagem dela pra mim. Eu vou tentar reproduzir com fidelidade e o desafio dela é responder as perguntas. O meu é ficar bonito. Então, bora pra essa entrevista. Vamos lá. Elu, eu queria saber qual que é o primeiro passo da sua maquiagem. Olha, eu na verdade aqui já adiantei a parte dos hidratantes, do primer e tal, pra deixar as coisas secarem. Eu acho que adere melhor. Então eu vou começar prendendo a minha franja, né? Porque a franja com a maquiagem não dá muito certo. E eu vou pôr minha touca. Assim, uma coisa que eu sempre falo é que eu não sou uma especialista em maquiagem. Eu tô nesse mundo pra aprender. E eu gosto muito de transmitir pras pessoas que me seguem e que veem os meus vídeos de maquiagem justamente isso, que eu sou como elas, eu tô aqui aprendendo, descobrindo, e eu gosto muito de compartilhar essa experiência de descoberta. E aí, tipo assim, o meu processo de maquiagem é bem aleatório, porque às vezes eu esqueço o primer. Às vezes eu inverto alguns passos, mas tá tudo bem. A gente sempre tem aqueles dias. Eu vi que eu vou usar uma base aqui da Dona Von, que, né, veio na maletinha, que eu ainda não usei. Ai, que chique. Vou começar com a base. Mas assim, eu, na verdade, mesmo quando é pra gravação de vídeo ou alguma coisa assim, eu prefiro fazer uma base mais leve. Na maioria das vezes eu corrijo só a parte aqui mais central do rosto, que eu tenho umas manchinhas, aqui tem olheira e tal. E acabo não levando pro rosto inteiro, porque eu acho que não tem necessidade. Aí vai muito assim da vibe. É o dia, né? Tem dia que a gente quer um pozinho, tem dia que a gente não quer. Tipo assim, tenho 2 tons aqui. Sei qual que é o meu tom? Não sei. Vou pelo mais claro. Sei usar essa base também? Não sei, nunca usei. Essa daí é em bastão? É. Ah, eu vou usar uma em bastão que eu tenho aqui também, então. E Elu, no primeiro passo da maquiagem, eu acho que a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é o que te levou a se inscrever na Corrida das Blogueiras, né? Qual foi o start pra você? O que te motivou? Olha, eu acompanho os meninos do Diva há muito tempo. Desde o início, na verdade, desde o blog deles lá e tal. Mas a corrida em si eu comecei a acompanhar pelo contato que eu tinha com o Vini. E como ele participou da segunda temporada, eu acabei acompanhando a segunda temporada através do contato que eu tinha com ele. Ah, que legal. E quando eu assisti, eu falei, eu quero. Como eu comentei no programa, faz 10 anos que eu tento criar uma carreira na internet. E assim, tipo, uma coisa importante de se dizer. Tô há 10 anos tentando criar essa carreira na internet, mas são 10 anos não, assim, ininterruptos. Os meus primeiros vídeos eu gravei pro YouTube em 2012. Foram uma customização de algumas peças. Eu cheguei a publicar e na época eu pensei, nossa, mas ninguém vai querer assistir isso. E eu acabei deletando os vídeos no canal, tipo, bem doida da cabeça. Hoje, assim, eu olho e me arrependo muito, porque eu comecei a falar de customização em upcycle, essa palavra que ainda nem existia há 10 anos atrás, e eu sinto uma dorzinha de não ter mantido isso, porque hoje eu tô falando, mas eu poderia provar que eu realmente comecei essa história lá atrás, que eu comecei a falar sobre o movimento de comprar coisas em brechó, eram peças que eu comprava em brechó e customizava, transformava. Então era uma coisa que eu poderia, tipo assim, se eu tivesse tido coragem de manter a produção de conteúdo, de realmente acreditar nisso naquela época, podia ser precursora nesse sentido de estar falando de moda sustentável e tudo mais. Então eu sinto que essas indas e vindas que eu fiz durante os anos e que eu não tive muita coragem de seguir em frente na época, é muito baseado porque eu não tinha autoconfiança, confiança na minha própria imagem. Então eu acho que era mais, talvez, o medo, o receio de não estar passando o que eu realmente queria pras pessoas, porque eu tava escondendo. E aí eu fiz vídeos de customização, depois de uns anos eu voltei falando sobre jogos, porque é uma coisa assim que eu sou garota gamer, eu amo, eu cresci. Eu tive muito problema com bullying na escola, então uma parte dos jogos me ajudou muito, que era assim, tipo,
o meu mundo. Então aí em 2014 ou 2015 eu comecei a falar sobre jogos no meu canal. Contar a história dos jogos de desenvolvimento, como que eles tinham surgido. Depois uns anos eu comecei a fazer lives também. Mas eu não sentia assim, tipo, que era exatamente isso que eu queria fazer. Mas é que eu gosto muito e eu quero retomar a fazer esses vídeos sobre jogos e tal. Lives, principalmente, que eu já vejo que tem uma abertura muito maior. Pessoas como a Samira que trouxeram isso. É por diversão mesmo e eu acho muito legal isso. Então eu quero trazer de volta. E também trouxe pra bolha do Vale, né? Porque antes Exatamente. não tava, era uma coisa muito de hétero, assim. Então exatamente. E o pior é que a gente sentia, tipo assim, eu tinha vergonha de falar que eu jogava, porque, tipo, era interpretado como uma coisa exatamente, muito assim, nichada no mundo hétero. Sim. E esse movimento de gamers que trouxeram isso pro Vale, como você disse, acabaram incentivando que mais pessoas façam esse tipo de conteúdo. Com certeza. Mas, enfim, fazendo um apanhado geral de tudo isso, eu resolvi me inscrever na corrida justamente porque fazia muito tempo que eu tava tentando criar algo na internet. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu decidi abrir o ateliê e eu comecei a produzir conteúdo sobre os trabalhos que eu fazia no ateliê. E assim, combinou super com o tema da temporada, que era moda, né? Era essa coisa da moda e tal, customização. Não estava na prova do triste. Ai, gente, sabotadíssima. Mas enfim. Foi o caos. Acontece. E nesse meu momento de vida, eu encarei também como uma oportunidade de mostrar que pessoas trans podem ocupar esse tipo de espaço, porque a gente raramente vê. Então eu fui com esse intuito de também tentar criar essa representatividade. Gente, comentários à parte, a cobertura dessa base. E eu tenho uma pergunta, assim, um pouco polêmica pra você, Lu. Lá vem. Apesar de que as perguntas polêmicas vêm mais no final. Mas eu queria entender, de verdade, assim, dentro do seu ser, o que você realmente queria falar na hora da entrada? Gente, eu juro que eu não lembro. O negócio apagou da minha cabeça. Eu vou fazer contorno, vou fazer contorno líquido hoje. Então eu vou pegar um corretivo. Eu vou usar essa base então, porque eu só tenho base, eu não tenho corretivo. Gente, eu esqueci assim completamente o que eu ia falar na entrada. E olha que eu passei 30 dias... Acho que é esse contorno aqui mesmo, vamos ver. Eu passei 30 dias pensando o que eu ia falar. Quando eu cheguei lá, tava lá atrás do blush esperando pra entrar, eu ouvi a Dakota. Você conhecia já a Dakota? Não pessoalmente, mas eu acompanhava o conteúdo dela. Então, assim, tipo, quando eu ouvi a voz dela, eu falei, meu Deus, a Dakota tá aqui. E sabe o que é mais curioso? É que eu sempre me imaginei entrando na corrida numa temporada em que a Dakota ia estar. Que engraçado isso. Sim, eu sempre me imaginei, o dia que eu entrar na corrida, eu tenho certeza que eu vou encontrar a Dakota lá. Ai, amiga, deixa eu falar, a gente que é meio bruxa, a gente sente, amiga. Exatamente, a gente sente, a intuição. E aí, quando eu ouvi ela rindo, porque assim, não tinha como não ouvir a Dakota rindo, né? Foi assim, tipo, não deu tempo de... Eu só pensei, meu Deus, a Dakota tá aqui. E aí abriu. E aí, tipo, eu vou manter a pose, vamos lá. E aí eu esqueci o que eu ia falar. Tipo assim, E até hoje não lembro. E até hoje eu não recordo mais. Se hoje eu fosse pensar na minha entrada de novo, eu ia falar a minha frase do canal. Mas eu fui tentar inventar moda na hora e acabou não saindo nada e eu travei 2 vezes. Porque teve uma parte que foi cortada da minha entrada. Porque quando eu esqueci o que eu ia falar, eu virei pra tentar voltar pra porta e pedi, dá pra gravar de novo? Vamos fazer mais um take? E ninguém respondeu nada, os grilos cantaram, ficou silêncio, e eu falei, então tá, vai assim mesmo. Então se você tivesse que recriar nesse momento essa entrada, vamos fazer que o blush acabou de abrir. 1, 2, 3 e BUM! Olá, estilose, que bom ter você aqui me assistindo na 4ª temporada da Corrida das Blogueiras. E a Dakota gritando. E a Dakota gritando, porque temos que ter Dakota. Não, a Dakota foi a melhor parte, principalmente porque tava todo mundo nervoso no primeiro episódio. E ela tava lá de hoster do negócio, né? Só ela tava de mediadora. Entrevistando a gente, incentivando a gente a falar. Fuzuê. E como alguém que já tem uma desenvoltura pra isso, já participou de outro reality, ela sabe qual que é a sensação. Eu acho que ela tava, por já ter participado de outro reality bem recentemente, ela já tava mais preparada pra viver essa situação. E eu super acho válido
válido o apoio que ela deu pra todo mundo conseguir se apresentar, conseguir se expressar ali naquele momento. Que tava todo mundo nervoso, gente. Ele sai de um carro todo blindado com as portas, tudo vidro fumê, entra no elevador com o produtor e direto pro blush, assim. Não fala oi, não toma água. Exatamente. Vai, entra. Então, assim, tipo, já gera uma energia de nervoso mesmo. Nervoso, né? total. Pra você não saber ali o que tá acontecendo. As pessoas não têm, elas assistindo o programa editado, elas não têm a noção. E primeiro dia é em 2 dias, né? Demora 2 dias pra ser gravado o primeiro episódio. São de 2 tanta coisa dias tem que a gente enfiar grava o nele. primeiro. Outra parte complicadíssima. E eu vejo que as pessoas não têm muito essa concepção. Elas acham que tá tudo acontecendo. Tanto que teve gente falando na primeira semana, quando eu fui pro flop, e não sabiam ainda quem tinha sido eliminado. Eu tava publicando stories e pessoas vinham me responder: você foi eliminada, você já tá em casa, não sei o quê. Tipo, gente, o programa já foi gravado, seus dois. Faz mais de um mês que eu tô em casa, gata. Elu, eu sei que você fez todos os seus looks, inclusive você tá mostrando no canal também agora, né, como você fez e tal, todos os processos. Estou amando, tá bom? Gostei muito de saber as histórias por trás do look também, porque eu tô fazendo review de look e ela já me deu um lacre ali, entendeu? Eu amei. Se você não viu isso no review que eu fiz com o Ego no primeiro episódio, tem lá o comentário da Elu, vai lá ver o lacre que ela me deu. Tem que me defender, né? Tem que me defender, claro. ó. Eu acho ótimo isso. E eu gostei ainda mais depois que eu vi seus vídeos. E eu queria saber como que foi o processo pra você de se preparar pra corrida. Você falou, putz, entrei, e agora? Como que foi esse mês aí até a gravação pra você? Gente, eu vou passar o meu blush cremoso aqui agora e vamos conversando. Eu mudei a minha vida completamente durante esses 30 dias pra poder participar. Porque assim, trabalhava no ateliê. Eu gosto muito das coisas da rotina do ateliê. Só que quando você tem um sonho, assim, há tanto tempo, você quer correr atrás do teu sonho. Não tinha como eu manter a rotina do ateliê e me preparar pra corrida, principalmente porque eu queria confeccionar as minhas coisas. Então, a partir do momento que eu recebi a ligação que eu estaria na corrida, eu comecei a entregar, tipo assim, fazer um mutirão pra entregar tudo que eu tinha de cliente no ateliê, parei os atendimentos e comecei a me dedicar a isso. Eu acho que eles tiveram que cortar muito a minha saída, porque eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Eu tava desesperada. Eu falei, gente, eu investi tudo que eu tinha pra estar aqui. E agora? O que vai ser da minha vida? E além de investir, você parou de atender, né? Então, tipo, o dinheiro parou de entrar e o que você tinha saiu. E aí você fica assim... É, tipo, eu vendi alguns equipamentos que eu tinha, que eu não usava. Câmera, eu vendi um monte de coisa que eu tinha pra conseguir arrecadar dinheiro, porque eu não tinha calçado pra usar e eu não queria ir pra corrida sem mostrar o meu estilo, sabe? Então, eu fiz vários movimentos pra conseguir investir nisso, por mais que não tenha sido um super investimento. Mas eu precisava comprar tecido pra produzir algumas roupas. O que eu quis mostrar no programa era um pouquinho de tudo que eu sei fazer. Teve upcycle, teve customização, teve roupa de brechó, teve peças minhas transformadas e também teve confecção de peças do zero. Não foram só peças de upcycle e tal. Então eu quis levar um pouquinho de tudo que eu sabia fazer. Isso precisava de investimento, assim, tipo, só de tecido. Eu acho que eu fiz umas 4 ou 5 peças que eu confeccionei do zero, modelagem, tecido e tudo mais. Mas foram quase R$500 em tecido só pra fazer essas peças. Tipo assim, o tecido tá super caro. Tá. Então eu tive que fazer um investimento pra tá lá. E aí, assim, eu já trabalhava em casa com o ateliê e o meu marido trabalhava em uma empresa. Então a gente tinha uma renda ali fixa e tal que ajudava. Ele acabou ficando doente, teve que sair do emprego. Nossa. Isso tudo aconteceu assim, tipo, na Ao mesmo metade tempo. do mês. E eu tive que me virar com o que dava, sabe? Então foi o meu desespero na minha eliminação. Acho que é por isso que eles acabaram não colocando tudo. Foi o fato de que eu chorei muito, gente. Vocês não têm ideia. Eu não sou uma pessoa que chora. Eu nunca imaginei que eu ia me emocionar do jeito que eu me emocionei. Porque realmente eu não sou uma pessoa que chora. Acho que eles acabaram não colocando tudo porque foi meio sofrido. Ah, eu entendo. Porque assim, a minha eliminação foi tchau, gente, obrigado, me segue. Mas eu fiquei gravando, eu acho que 1 hora pra conseguir gravar. Eu, nos bastidores, trabalhando a gravação, porque eu tava lá atrás do palco chorando horror. E eu entendo essa sensação, viu, Elu? Porque também o programa, eu passei por... Apesar de eu ter ficado mais episódios, né? Eu passei por uma decepção bem parecida, porque, tipo, eu já tava numa época que eu tinha largado meu emprego. Aí eu fiz todas as minhas roupas todo esse mês, peguei coisas de brechó, fiz todas as minhas coisas, tudo. Peguei lá
E aí, quando eu fui embora por uma coisa besta, assim, tipo, na época foi uma escolha tonta que eu fiz, né? Eu chorei muito também. Eu chorei tanto que o próprio pessoal que faz as entrevistas lá no depoimento falou: então, Luna, tá muito triste esse final, você não quer gravar de novo pra uma mensagem mais feliz? A própria produção ficou tipo: ai, grava de novo, por favor. Não quero só isso, sabe? Então... Mas assim, aqui é de novo aquela coisa. Só quem passa por essa experiência consegue entender. Eu me defino como uma pessoa que, tipo assim, não afeta muito por esse tipo de emoção. Mas lá na hora foi tanta coisa acontecendo que não tinha como não sentir. Então assim, foram 30 dias que eu me preparei muito, que eu investi, apostei tudo que eu tinha pra estar lá. Na hora foi desesperador pra mim. Sim. Porque em momento algum eu tinha racionalizado a possibilidade de eu ser a primeira eliminada. Vamos com pó agora, que eu já preparei essa pele. Eu já falei, não sei se a rotina de maquiagem de vocês é assim, mas a minha é bem aleatória mesmo. Vou colocar um pó translúcido nas partes mais claras. Fazer isso também. Principalmente aqui eu dou uma boa pressionada assim pro pó entrar nas linhas de expressão, porque daí fica menos marcado. E como que você conheceu e começou nessa moda do upcycling, né? Quais são as suas referências nessa área, se você tem alguma? Porque eu achei muito interessante que você falou que você começou isso há 10 anos atrás, né? Então, eu acho que não tinha muito lugar pra você tirar essas inspirações. Como que foi seu começo nisso e o que te inspira até hoje? Então, eu trabalhava na época, em 2009, em uma marca de roupas masculinas. E eu trabalhava no desenvolvimento. Então eu já tava ali na criação da moda e tal, eu gostava muito. Eu comecei a ter contato com essa parte da customização e essa moda um pouco mais desconstruída. Corte brusco aqui, porque acabou a bateria da minha câmera e resolvi prender o cabelo. Mas enfim, estava falando que eu trabalhava em uma empresa, um público masculino, padrãozinho, digamos assim. Então eu não tinha muita liberdade criativa. Porém, como uma empresa grande, a gente tinha a gerente do nosso setor viajava constantemente para outros países, para feiras de moda e tal, para buscar referências para nossa produção, para nossa criação. Quando ela voltava, eu fazia a seleção do material que ela tinha captado, fotos e coisas assim. Eu ficava meio que vendo tudo ali. A parte que me interessava, eu guardava para mim, e a parte que me interessava para a empresa, eu deixava para a empresa. Eu guardava para mim assim, entre aspas, eu acabava consumindo aquilo. Então foi uma maneira de eu começar a ter contato. E eu sempre gostei muito do transformar as coisas. Tô procurando meu pó, porque eu não sei onde é que tá. Eu sempre gostei muito dessa coisa do transformar as coisas, mais do que criar do zero. Gosto também. E olha que é uma coisa mais difícil, porque assim, você pegar algo ali pra fazer uma coisa nova é bem mais limitado do que você ter metros de tecido disponível pra você fazer o que você quiser. Sim, tem muito a ver com a quantidade de material que você tem, o que você pode trabalhar, né? Acaba diminuindo bastante as possibilidades, então mas eu gosto muito desse desafio de criar. Basicamente foi assim, tipo, conheci através desse conteúdo internacional, digamos assim, que eu tinha acesso. Veio então, de fora, né? Foi uma coisa que me inspirou. Na época tinha abrido um brechó aqui na minha cidade que trazia umas peças de roupas muito legais de outros países e vendia muito baratinho. Não dava pra comprar coisas pra customizar, porque daí não dava a ver. Tipo, se não desse certo, tá tudo bem. Foi uma peça ali que já tava meia vida e tal. Apesar que, né, vamos respeitar a natureza. Não descarte a peça. Tente utilizá-la o máximo possível. Vou usar o pó, usei pó translúcido antes, agora vou usar um pó da minha cor. Ok. Pra dar uma suavizada em todo esse babado. E o legal de pegar uma peça mesmo que já tá pronta e transformar em outra, é por causa da limitação que ela te oferece, a criatividade parece que curta mais, né? Você consegue, tipo, pensar em outros caminhos que talvez você não fosse fazer com um tecido normal. Então, criativamente, é muito satisfatório também, né? Poder criar em cima de uma coisa que já existe. Sim. E, tipo, o meu vestido da entrada foi uma coisa que aconteceu, porque a princípio eu tinha aquela calça e eu ia fazer uma customização pra usar como calça. E era uma peça de um número maior. E um dia eu olhei, eu tava começando a planejar as peças que eu ia criar pra corrida e eu olhei pra ela e imaginei que o cos da calça ia servir de ombro a ombro pra mim. Falei, por que não fazer um vestido? Coloquei na cabeça, vou transformar num vestido. Aí eu comecei a gravar o processo. E o meu processo criativo é muito assim, tipo,
Algumas pessoas me pediram pra mostrar croquis e tal, mas eu não tenho muito saco pra desenhar. Eu gosto de fazer. Exatamente, eu gosto de pegar e fazer. Então, tipo assim, tive uma primeira ideia da peça na minha cabeça e eu comecei a fazer ela e ver na prática o que dava, porque o Psycho é muito isso. Você pode até desenhar pra ter uma referência, pra se guiar, mas muita coisa vai mudar durante o processo. Que nem no seu vestido, depois eu vi no seu canal que ele tinha pedrinhas, né, em toda a parte do busto. Assim. E sumiu no programa, né, não dava pra ver. Isso que eu pensei, vai ter bastante luz lá, vai refletir bastante, né? Mas é uma coisa que realmente não foi vista. Vou pro olho e eu vou fazer uma coisa simples que eu gosto, porque o meu formato de olho o formato do rosto aqui é um pouco difícil de fazer. Então eu faço tipo um delineado. Não sei como é que se chama isso, mas em que eu desenho essa parte aqui subindo do côncavo e preencho toda ela e depois vou fazer com outra cor embaixo. Você vai usar o quê? Clown? Ah, tá bom. Eu vou usar minha paletinha que tá sofrida, mas é ela. Oi, Lu, e como você se sentiu no seu coração, assim, quando você viu que o episódio, logo depois que você saiu, foi a prova de upcycling? Qual material você ia escolher daqueles lá pra fazer? Você tinha alguma ideia quando tava vendo o episódio? Então, depois da minha eliminação, eu acabei conversando com o pessoal e a Lorelai comentou comigo: ai, que pena que você saiu, o próximo é a prova do upcycling. Eu falei, não! Ai, que ódio! Poderia ter sido a primeira. Lá, então. Achei que você tinha ficado sabendo só em casa. Não, eu fiquei sabendo na minha eliminação. Porque assim, pra todo mundo, sabe, pegou bem de surpresa, eu acho. Todo mundo ficou assim, meio... não esperava, principalmente por saber que logo vinha a prova do Psycho, que era uma coisa que é o meu mundo e eu não ia poder participar, sabe? Também, como você falou, foi provavelmente uma das coisas que te colocou lá dentro, né? De você ter essa diferenciação, assim, no conteúdo. É, tipo, foi meio que o motivo pelo qual eu fui, mas acabei saindo antes. Que triste. Mas vendo a prova, eu não sabia como a prova ia se desenrolar, eu só sabia que ia ter uma prova de Psycho. Vendo os materiais, de primeira mão, o que eu queria pegar eram as pelúcias. Ai, que eu acho que era o mais bafo de fazer, né? Eu ia desmontar todas elas, costurar todas elas pra fazer um tecido e aí fazer uma peça. Ah, tipo um patchwork, assim, isso. Juntar tudo. Porque eu acho que não ia descaracterizar a aparência da pelúcia, que ia ficar ali, dava pra introduzir algumas partes. Imaginei que como talvez não tivessem muitas pelúcias e não desse pra produzir tanto tecido, eu faria um cropped ou alguma coisa assim. E eu até pensei talvez em deixar, tipo, a cabeça dos ursinhos pra ser o bojo ou alguma coisa assim, sabe? Depende muito do... Perdeu a chance de Depende muito do material disponível, mas foi assim a ideia que eu tive. Outro que eu tive... ideia que se eu pegasse seria a bola, que eu também faria uma peça pra parte do busto, montando toda ela e remontando ela, que ela já tem um formato côncavo, então se você cortar algumas partes dela aí, tu consegue remodelar. Eu ia fazer tipo um sutiã ou alguma coisa assim, sabe? Conectado com alguma argolinha ou com aqueles alfinetões, que eu esqueci o nome agora. Eu ia ter pânico, eu acho, de pegar a bola. Eu acho que de todos é o que eu menos queria, assim, sabe? É que à primeira vista, quando você olha, fica bem restrito, mas se você der uma pensadinha, o formato dela acaba tendenciando pra várias coisas que complementam com o formato do nosso corpo. É claro, né? Gerenciamento de tempo seria uma coisa bem relevante. Que é o tema da temporada, inclusive. Esse ano, né? Na minha temporada foi siga o briefing. Esse ano é gerenciamento de tempo. Esse ano o tempo tá babado. Eu vou reproduzir a prova em casa. Ai, que tudo! Eu só não consegui material ainda, assim, porque, tipo, todos são materiais meio difíceis de conseguir. E pra comprar novo é caro, né? Você vai comprar um bichinho de pelúcia. Um já é caríssimo, imagina comprar um monte pra fazer um babado. E brechó também é limitado, né? Pra gente achar esse tipo de coisa, assim. Você acha um ou outro bonequinho, mas é difícil. Então, tipo, eu pensei também nos macarrões, acho que é macarrão o nome, aquelas boinhas que é tipo um isopor. Acho até que inclusive vai ser com o que eu vou reproduzir a prova em casa, porque é um material mais fácil de encontrar e não é tão caro. Nossa, eu tô animado pra ver esse vídeo de você recriando, porque eu não consigo imaginar o que fazer com aquelas boias. Eu acho que o que eu ia fazer era pegar aquelas que são de inflar mesmo e usar como um tecido plástico, sabe? Mas, nossa, fora isso, eu acho que eu não ia ter muita ideia, não. Sabe o que eu ia fazer? Eu acho pegar a sacola de feira, que eu tô acostumada a usar tecido que não estica em nada, que eu uso muita coisa de tapeçaria, e eu ia dar algum truque com ele, assim.
Eu acho que seria meu favorito ali. Ai, mas é difícil de lidar. E qual que você teria pânico de usar? Acho que o mais difícil... Eu até falei no meu vídeo que pra mim a escala de mais difícil tava os calçados em primeiro lugar. Nossa, porque sim. é pouquíssimo material pra fazer. Então, tipo, você não tem muita possibilidade. E mesmo que você tivesse vários calçados, não é simplesmente vou unir todos e criar alguma coisa. Não é tão simples assim. E em segundo, na escala de dificuldade, pra mim, tava os abajures. Porque qualquer coisa que você fizesse com aquilo ia desconfigurar a aparência do objeto principal. Então, tipo, ia se tornar muito difícil de fazer alguma coisa na prova, sendo que você não desconfigurasse a aparência original. Não, eu falo assim, a Paula foi incrível no que ela fez. Porque ela foi o ponto positivo e um ponto negativo dentro da prova. Porque ela conseguiu fazer com que aquilo ficasse tão bem casado com a roupa que ela já tava usando, que parece que era uma coisa que já tinha vindo com ela. Você não sabia onde começava uma coisa e terminava a outra. Vejo como um ponto muito positivo essa integração que ela teve, mas eu entendo que talvez na prova não tenha criado destaque suficiente para o objeto, porque se combinou muito com a roupa dela. Mas eu acho que é uma coisa bem difícil. Essa regra, pra mim, bem polêmica, porque eu entendo que ela entrou na jogada só para dificultar o nível da prova, porque na verdade, não, do ponto de vista do Upcycle, não faz muito sentido. Eu acho que a grande magia do Upcycle é você pegar o material e conseguir transformar ele em uma outra coisa a ponto de você nem perceber o que ele era antes. Então eu acho que foi... Um dos pilares do Upcycle, você sempre referenciar a peça que foi a origem, né? Sim. E outro material, com certeza que era um dos mais difíceis de trabalhar ali pela falta de flexibilidade, foi aquele que a Jade pegou. Nossa, sim. O parasol. Isso, pra fazer as peças dela. Porque, tipo assim, aquilo não tem movimento nenhum. Mas eu acho que eu ia acabar indo ou pro parasol ou pra sacola de feira. Não sei se é porque eu tento me sabotar em tudo que eu faço. Mas pra mim foi os que eu vi lá na hora que eu falei, eu acho que eu pegaria um desses dois. Porque o parasol, principalmente, que brilha, né, chama bastante atenção, eu acho que eu ia gravitar pra ele. Mas pode ter sido um tiro no pé também, se eu fosse fazer isso, então... Depois de passar o clown aqui, eu selei com uma sombra pra dar mais intensidade na cor. Agora eu vou fazer o outro olho. E quem que você acha que mais te surpreendeu, assim, a pegada do que fez? O que criou com o material que tinha? Você quer que eu repita a pergunta? Pode repetir. E quem foi que te mais E quem mais... Nossa, eu tinha esquecido. Tá difícil. E quem foi que mais te surpreendeu nessa prova, assim, com o material que pegou e que entregou? Quem mais me surpreendeu na prova com o material que pegou, sem dúvida, foi o Eric. Fazer o short de sacola, né? Porque, com absoluta certeza, ele não fez gancho. O gancho é aquela parte que encaixa ali, que toda calça, short, essas coisas tem. Que é um saco, né, de fazer, inclusive. Eu nunca pegaria fazer nenhuma calça, nenhum short nesse tempo. Modelagem de calça é uma coisa muito difícil de ser feita. Por mais que ele não tenha feito o gancho e tenha tido algumas coisinhas ali que não ficaram tão legais, ele conseguiu transformar um material extremamente rígido em um short. Eu até falei pra ele, assim, tipo, me impressionou muito. Eu mesma não tentaria fazer. De jeito nenhum que eu tentaria fazer. É arriscado, né? Ainda mais com esse tempo todo, né? 2 horas só. Então, sem dúvida, quem mais me surpreendeu material versus resultado foi ele. O que ele fez na lateral, assim, de usar ilhós pra poder ajustar foi muito genial. Eu não pensaria nisso. O Eric, com certeza, foi quem mais me surpreendeu nessa prova. Olha, minha intenção é passar um lápis branco na linha d'água pra pigmentar. É um delineador? Mas vamos lá. Vou passar no caso delineador, mas pode ser um lápis branco na linha d'água, porque aí eu pigmento com a cor de sombra que eu quero e fica uma cor mais viva. E você é uma pessoa bem organizada, me parece, né? Em todas as áreas da vida, assim. Eu olho pra você, eu penso que você exala uma organização. E isso a gente vê também no seu canal, né? Ele é tão bem organizadinho, tudo tem em seu lugar. Você sempre teve esse olho afiado pra design e organização? Eu comecei a trabalhar com design muito cedo, porque o meu pai tinha uma empresa de comunicação visual. Eu sofri muito bullying na escola, então acabou que eu me afastei alguns anos da escola e comecei a trabalhar com ele. Então eu acabei
desenvolvendo essa facilidade com o design muito cedo. E hoje eu tô tentando, assim, nessa fase que a maioria das pessoas tá me conhecendo hoje, eu tô deixando o perfeccionismo de lado. Nossa, é mesmo? Porque eu já parece fui que tá muito, tudo tão perfeito. Eu já fui muito mais. Tanto que assim, eu, alguns anos atrás, nunca que eu gravaria um vídeo sem vinheta, sem animação e não sei o que lá. Tipo assim, eu liguei o foda-se, eu comecei a produzir as coisas do canal, falei, dessa vez não vou ter vinheta. Porque eu reformulei toda a identidade do canal e tal pra corrida e falei, dessa vez não vai ter vinheta, só vai ter uma pausinha, uma pausa escura no vídeo pra transição e é isso. Então, tipo, eu saí muito do perfeccionismo que eu tive durante anos pra deixar as coisas mais leves, porque esse perfeccionismo me travava muito. Eu deixava de produzir muita coisa, porque eu queria que fosse tudo perfeito, que fosse tudo mais televisível possível. Isso, inclusive, foi uma coisa que me fez demorar muito pra começar a produzir meu conteúdo, porque eu pensava que eu tinha que ter câmera, iluminação, Eu queria começar a gravar com o celular, porque a imagem não ia ser perfeita. Eu sou muito assim, tô me identificando com tudo que você tá falando. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou ligar o foda-se, eu vou fazer as coisas da maneira mais simples. Tanto que quando eu comecei a produzir os vídeos do TikTok do ateliê, eu gravava tudo com o celular, editando no celular, coisa que eu nunca fazia antes. Eu tinha que montar a iluminação, ligar a câmera, editar no computador, fazer isso, fazer aquilo. Falei, eu vou facilitar as coisas dessa vez, vou ir da maneira mais fácil possível. E foi meio que eu acabei fazendo, sabe? E agora eu tô levando essa filosofia de deixar as coisas mais simples no canal também, pra facilitar a minha vida. Mas eu ainda mantenho aquela coisa assim, eu tenho as playlists, agora eu dei uma mudada na identidade visual do canal, mas antes eu tinha um padrão de thumbnail do canal que cada cor representava um nicho do que eu falava no canal, agora tá um pouquinho mais unificado em termos do design, mas eu gosto de manter a organização, e assim, design pra mim é uma coisa que eu não consigo viver sem, então eu sempre vou levar pra esse lado mais polido, mas é porque é uma coisa natural minha. Não que necessariamente seja uma coisa que eu realmente, nossa, tem que ser perfeito. Não, tipo, eu caminho ali no meu nível de naturalidade do que eu consigo fazer, mas tô tentando deixar o excesso de perfeccionismo de lado. Agora que eu passei o branquinho aqui na linha d'água, eu vou usar essa... Vou mostrar aqui no celular também. Vou usar essa sombra verde aqui, um verde meio turquesa. Adoro essa cor. Acho que vai super bem com o rosa. E aí quando eu coloco a linha d'água branca, eu pigmento dentro da linha d'água também pra pegar a cor. Eu acho que a cor fica muito mais bonita. Você fez dentro da linha d'água? Eu fiz embaixo do olho. Tudo errado, né? Mas tudo bem. E eu vi no Instagram que você tem vários gatos, né? Você me conta um pouquinho deles, que eu adoro também. Tem 2 recém-chegados, na verdade. O Elvis, que é o meu gato mais velho, ele já vai completar 8 anos. E nasceu com a gente. Meu marido literalmente fez o parto dele. Ele é surreal. O Elvis é um gato, assim, muito à parte, porque ele é muito educadinho. Tanto que, pra te ter ideia, ele tem... a gente tem uma banquetinha na mesa, o pratinho dele fica em cima da mesa, então todas as refeições ele senta na banquetinha e come no pratinho dele na mesa bonitinho. Junto com a gente nas refeições. Ele é um filho incrível. E aí recentemente a gente decidiu adotar mais um gato pra fazer companhia pra ele, porque ele andava muito sozinho. Só que quando a gente foi adotar, eram 2 irmãozinhos. E a gente queria um machinho por ser mais fácil a castração e tudo mais. Só que a gente olhou e gostou tanto dos 2 e nem sabia quem era macho e quem era fêmea. A gente trouxe pra casa e foi descobrir em casa o que era o quê. E aí acabou ficando os 2, um macho e uma fêmea. Coitado do Elvis. Porque assim, eles atenderam ao requisito de fazer companhia até demais, porque eles não desgrudam de cima do coitado. Ele não suporta mais. E a Suzana Vieira não tem paciência pra quem tá começando. Não, e aí tipo, ele comprou o papel de que ele é a mãe dos 2. E a mãe, especificamente a mãe, porque ele cuida como se fosse mãe dos 2. E ele tem, nossa, ele não pode perder aqueles 2 de vista. Mas sim, a gente ama gato. Acho que só quem tem gato entende a personalidade que eles têm. E eu digo que é uma personalidade muito parecida com a personalidade humana, sabe? Apaixonada. Sou... Gato, assim, pra mim é vida. Eu era bem gateiro, mas aí eu tenho um coelho agora. Coelho no fim. E ele mudou muito minha perspectiva, assim, de pet, sabe? Porque o coelho, ele é tipo uma mistura de gato e de cachorro, né? Na personalidade, assim. Ele é tanto muito independente quanto ele gosta de carinho, ele vem no seu pé, sabe? Então é uma coisa muito diferente, assim.
E eu criei um novo amor pelos coelhos, mas os gatos sempre estarão no meu coração. Meu sonho é ter um sítio pra ter todo tipo de bicho possível, porque eu amo pato. Tenho paixão por pato e ganso. Ai, ter ovelha, ter cabra. Só que assim, prezo muito pela liberdade. Tipo assim, eu amo pássaros, por exemplo, mas eu não tenho um pássaro porque eu acho horrível você Manter na gaiola, né? deixar um ser que consegue voar. Eu acho que a maior expressão de liberdade que existe é poder voar. E aí a gente tranca ele ali a vida inteira dele dentro de uma gaiola sem dar essa... Eu acho isso horrível. Então, tipo assim, eu não tenho pássaro porque eu não acho isso legal. Mas se eu tiver um sítio em que eu possa conviver ele, assim, eu amo, gente. Sou bem fazendeiro. Quero muito ter, mas fazendeira vegana. Não vou comer os bichinhos, não, porque eu tenho amor, gente. Galinha também. A gente ama galinha, então eu quero muito ter galinha. Mas vai ser só pra elas fazer companhia. Ninguém vai comer a galinha, não. A Jade Kotec tem galinhas também. Ela é famosa pelo amor das galinhas dela. Ai, galinha é vida, gente. Dinossaurinho mais fofo que existe. E você falou que gostaria de ser fazendeira. Veio na minha cabeça, você participaria da Fazenda? Ai, acho que não é a minha vibe. Muita briga. Apesar de que, né, vão dizer que eu fiz exatamente isso no primeiro episódio, mas não é a minha vibe. Mas eu me inscrevi pro Big Brother. Como que você acha que você seria no Big Brother? Que Nossa, tipo de pessoa? Eu não sei. Eu acabei me inscrevendo assim, visando o que eu posso conquistar com isso. Mas eu nem pensei nos problemas que eu tenho, nas disforias com o corpo que eu tenho, nessas inseguranças, assim. Se eu só liguei o foda-se e falei, se me chamarem, eu vou. Esse sim, eu tô bem tranquilo. Se sair na primeira semana, tá tudo... Imagina terminar a corrida e entrar no Big Brother. E o seu bafo, né, amiga? Que revolução! Nossa! Tem a final da corrida dia 10, no outro dia eu tô indo pro Big Brother. Vou lá com o meu vestido, e vou entrar com o vestido jeans de novo. Acho que tu tá fazendo aí ainda a parte da cor, mas eu já vou pra máscara de cílios, que é o meu terror. Ai, gente, não sei se eu falei, mas não vou fazer sobrancelha, tá? É isso mesmo. Eu liguei assim, tipo, pra quê, né? Porque é preguiça. Às vezes eu acerto e fica uma sobrancelha super bonita, e às vezes não dá. Tipo, ontem eu tentei fazer uma sobrancelha, eu tive que apagar umas 3 vezes e eu falei, esquece, não vou mais fazer também. E máscara de cílios é outra coisa, assim, que eu tenho extrema dificuldade. Porque quando eu não enfio dentro do olho, eu borro a cara inteira. Bem natural. Tá, essa pergunta, ela é um pouco carregada. E eu acho que vai envolver mais de um passo da maquiagem. Você pode ir falando o quanto você quiser, mas aí a gente vai enfiando outros passos no meio, entendeu? Beleza. Porque essa daqui tem um peso. Essa aqui tem uma significância. Então, Elu, sendo a primeira participante trans, né, do reality, você comentou dentro do programa que sua transição é bem recente. E eu queria saber como tem sido esse processo pra você até agora, como foi se descobrir, como foi se aceitar, e como foi aparecer num reality pela primeira vez como uma pessoa trans. Posso começar dizendo que a insegurança com a minha imagem foi uma coisa que quase me fez desistir do programa. Vou colocar um glitter no olho agora, porque o brilho vem, assim, uma coisa assim mais conceitual aqui embaixo. É um rosa? Qual que é a cor do glitter? Vou colocar o dourado. Tudo, ok. Porque eu tinha muito medo de como... Assim, quando a gente tá gravando em casa, a gente tem controle sobre o ângulo, sobre a luz, não sei o que lá. A gente acaba aprendendo o que favorece. E lá no programa, eu não tinha essa possibilidade. Eu tinha que entrar na onda e ver o que ia acontecer, sabe? Então foi um medo muito grande que eu tive de tipo, como é que vai ser? Mas eu digo que eu acabei gostando do que eu vi, acabou derrubando inclusive várias inseguranças que eu tinha com o meu sorriso. Com o meu sorriso, por exemplo, que eu tenho tipo desgaste nos dentes, que eu tenho bruxismo, e eu nunca sorrio. É muito difícil me ver sorrindo. E no programa eu sorri várias vezes sem me policiar e eu não me senti mal com isso, sabe? Então foi bom, apesar do medo que eu tinha, sair um pouco desse controle e me ver de uma ótica diferente, sabe? Mas sim, o meu processo é super recente. Eu comecei a aceitar em 2019, que eu comecei a olhar e falei, tipo, eu não vou mais ter opção, eu vou ter que aceitar, vou ter que seguir em frente, porque é isso. Mas foi um processo bem lento de 2019 pra cá, não é uma coisa assim que aconteceu. E eu tô deixando essa coisa acontecer de leve,
pouco a pouco, porque eu realmente não quero apressar. Eu quero sentir e ir pra onde eu realmente vou me sentir bem, e não porque eu acho que tem que ser, sabe? É muito importante levar em consideração o tempo que você precisa para assimilar as coisas, né? Porque correr com esse tipo de processo que é tão longo e tão significativo, às vezes é até perigoso, né? Porque, sei lá, talvez eu faça alguma coisa que não era o que eu realmente queria só por pressão, porque as pessoas cobram muito, sabe? Várias coisas. Sim. Ai, mas você vai fazer cirurgia, você vai colocar peito, você vai isso, você vai aquilo. Eu falei, não sei, talvez sim, talvez não, eu tô me descobrindo. Eu sei que as pessoas interpretam como, tipo assim, nossa, você levou 20 e tantos anos pra se assumir, não quer agora correr pra compensar esse tempo. Não, deixa a coisa acontecer. Eu acho que se aconteceu agora, foi o momento, e que eu tava com maturidade emocional pra enfrentar isso, sabe? Você, ao mesmo tempo que era pra mim um sonho participar da corrida, pela exposição que ela ia me causar, a exposição também é um pesadelo, porque eu não sei como que as pessoas iam reagir ao fato de talvez eu não sei o que se espera de uma pessoa trans. Porque a gente sabe que por mais que não exista um padrão, as pessoas criam isso na cabeça delas e, né, vão sempre seguir essa ideia. Então, tinha um receio, que eu demorei sim muito tempo pra me aceitar, não que eu já não soubesse antes. E eu tô deixando as coisas acontecer. Vou aplicar uma bruminha aqui pra também poder botar o iluminador, que agora eu botei glitter. É uma loucura, mas é isso aí. Agora tem o resultado final. Vou usar esse daqui, que é um iluminador mais rosinha. É curioso que, assim, em 2019, na verdade, quando eu me decidi que eu ia começar a fazer mudanças na minha vida pra ser quem eu queria ser, eu achei que eu ia ser drag. É mesmo? Sim, tanto que eu comecei na coisa de ser drag, eu tenho o nome drag. Ah, eu quero descrições. Porque E eu quero foto. Se tiver foto, a gente põe no vídeo. Porque eu ia fazer drag. Sabe que eu fiz algumas maquiagens, eu cheguei a comprar até uma lace na época, mas eu divulguei há uns anos atrás uma foto que tinha ficado medonha, foi a primeira produção, assim, que eu fiz. Ai, sempre, né, amiga? Não tem como. A gente não escapa de ser drag feia no começo. Eu até brinquei, falei, tipo, olha, gente, tô cobrando pra assustar, mas foi através do drag que eu comecei a me libertar e entender que eu podia viver o que eu queria e tal, sabe? Então, eu tinha um amigo que começou a assistir Drag Race em 2009, na primeira temporada, e ele sempre falava pra mim, ai, assista, é muito legal, não sei o que. Eu falava, não vou assistir. Mas eu falava, não vou assistir porque eu tinha medo de querer fazer, sabe? Eu já tinha isso consciente. E aí eu lutei contra isso por muito tempo. Até 2016 eu ligar o foda-se e eu comecei a consumir Drag Race. Ah, foi aí. Muita gente que começa no drag vem por influência, né? Nesses últimos 10 anos vem por influência do Drag Race. Não tem jeito. É mesmo a própria... No Brasil teve engraçado esse movimento de, tipo... A geração que começou perto, assim, com a Pabllo Vittar há 6 anos atrás, que nem eu comecei e tal, a Glória começou tudo no mesmo tempo. Tiveram um boom de drags há uns 6 anos atrás, assim, por causa de Drag Race. E agora o boom de drags que tá tendo é por causa da Glória, por causa da Pabllo. Então tem muitas drags novas que agora estão começando que nunca nem viram Drag Race, mas viram a Pabllo ali no Domingão do Faustão, e aí foi uma coisa que começou, né? E é muito engraçado ver como esses ciclos acontecem. E aí eu comecei a assistir em 2016 e comecei a nutrir aquela vontade, mas eu tinha muito medo, tipo assim, nossa, acho que não rola. E em 2019 eu falei, eu quero tentar. Comecei em casa, assim, já seguia muita gente na maquiagem, na internet, tipo... 2 drags que eu amo nacionais são as Gingers, que eu amo o estilo delas. Sou apaixonado por pin-up, burlesco, essas coisas, ou Hollywood. Então, comecei a ver muita coisa delas. Sarah Vika. Quando eu vi a Sarah Vika entrando na corrida, eu falei, meu Deus, eu não acredito, porque eu aprendi muita coisa de maquiagem vendo os vídeos dela. Então, tipo, legal. Ter a Dakota. A Dakota também eu comecei a consumir muito. Várias drags nacionais eu comecei a assistir pra tentar aprender alguma coisa. Mas aí eu fui entendendo que não era só o momento de estar em drag que eu queria estar assim, eu queria aquilo pra minha vida, sabe?
Aí é que eu Da comecei... sua performance, né? Aí é que eu comecei o processo de aceitar que eu talvez fosse uma pessoa trans. E assim, tipo, que eu aceitei realmente isso. Na verdade, tô aceitando ainda, eu falo abertamente, tá? Mas eu sempre digo, eu tô num processo de construção de aceitação. Tem um ano, mais ou menos, que aí eu comecei a mudar mesmo. Se você pegar a foto minha de 1 ano e meio atrás, eu era outra pessoa. Até no seu próprio Instagram, a gente não precisa descer muito, né? Pra ver mesmo essa transformação Sim. acontecendo muito rápido. Eu não descarto a possibilidade, na verdade, assim, eu ainda quero muito viver uma produção super drag. Acho que eu não tenho muita afinidade com a maquiagem, pra fazer maquiagem drag, mas ainda quero ser maquiada por alguém que entenda muito de drag, pra já ficar, né, assim, uma indireta. Isso foi um convite? Porque eu quero muito me ver numa produção, assim, bem drag mesmo. É um sonho que eu tenho. Vou pro lápis de Bowie aqui pra dar uma definidinha, que eu prefiro. Quem sabe vem aí uma Elu Drag. Compartilha o seu nome de drag com a gente. Ah, então, você falou que tá na tua era dark. Eu tô numa era gótica. Na era gótica, a minha drag já nasceu pra ser gótica, que o nome dela era Áurea Pentagram. Uau! Bem- É bruxa sim, querida. E ela vai mostrar pra você. Bem bruxona. A gente vai fazer um neon em volta, que eu não tenho nenhum lápis dessa cor. Mas aí eu já faço com batom. Eu gosto de fazer com lápis, mas se for direto com batom, eu vou com o pincel, porque aí senão eu borro tudo. Eu tô numa jornada ainda de descoberta, de entender tudo isso, e eu tô deixando as coisas acontecer muito da maneira mais simples possível, sem acelerar esse processo, sem me cobrar. Acho que essa é a parte mais importante, porque geralmente por pressão social a gente acha que tem que fazer tudo de um minuto pro outro e acaba não se sentindo confortável com muita coisa. Então eu prefiro lidar o meu processo nessa questão mais lenta. Até porque tem aquela questão dos meus pais também, né, que eu ainda não conversei com eles. Então, isso é uma coisa que eu ia perguntar. Como sua transição é mais recente, assim, né? Eu queria saber como tem sido na sua vida pessoal, né? Como que você tem enfrentado essas questões de transformar em uma outra pessoa completamente, né? E tudo tão recente. Queria saber como que tava no âmbito pessoal um pouco. Questão de família também, inclusive. Engraçado que isso começou depois que eu mudei, assim, tipo, se deu mesmo depois que eu mudei que eu morava em uma cidade maior. Aí no início da pandemia eu voltei pra minha cidade natal, que é desse tamanho. E as coisas começaram a acontecer aqui. Mas é muito curioso, porque eu vou dizer que é uma passabilidade, talvez. E talvez até soe estranho para algumas pessoas. Mas na minha região é muito comum mulheres altas, sem peito, sem bunda. É mesmo? Uma coisa mais esguia. Então, assim, é muito comum as pessoas me tratam no feminino aqui. Não por respeito por eu ser uma pessoa trans, mas porque realmente elas acabam achando que se deu um pouco mais tranquilo isso. Mas, tipo, aquela questão dos meus pais, eu sempre me porto de uma maneira diferente perto deles. E como as minhas mudanças são mais visuais, não tem mudanças no corpo, é mais tranquilo de manter isso meio assim, sabe? Tipo, ser meio uma roupa mesmo que eu visto quando eu... Como se fosse uma mudança de estilo, né? Então quando eu tô perto deles eu evito certas coisas. E eles não chegaram a ver o reality? Eu sei que sim, mas a gente não conversou sobre ainda. Então o pedaço de informação eles têm, né? Sim, eles já viram de batom e salto. Assim como qualquer um que sai do armário, né? Tem um tempo que seus pais vão demorar pra entender. É inevitável, porque até eu mesmo tô me adaptando a muita coisa, sabe? Mas assim, eu acho que eu tenho um processo bem legal. Por exemplo, eu tô num relacionamento há quase 8 anos, então isso tudo começou a acontecer depois. E meu marido super me apoia, ele super compreende, me dá muito incentivo pra que eu seja eu mesmo. Então as coisas estão acontecendo numa dinâmica muito boa pra mim. Não posso dizer o contrário, porque realmente eu estaria mentindo se eu falasse que foi difícil e tal. A maior dificuldade são os sabotadores internos mesmo, os medos, as inseguranças que a gente tem. Olha que rosa. Ai, que linda essa cor. Qual que é esse daí? Rosa magenta. Ai, tem o pink. É, parecido. Sabe que eu percebi Agora eu vou falar uma coisa assim, bem curiosa, bem peculiar. Eu não vejo as pessoas daqui da minha cidade comentar muito sobre a minha participação no programa, mas é com certeza que algumas pessoas sabem. E eu percebi que as pessoas começaram a me tratar no masculino depois que elas descobriram a minha participação no programa por eu falar que sou trans. É mesmo? É curioso, mas é terrível ao mesmo tempo, né? Simplesmente, eu achei que era uma pessoa cis, vou tratar no feminino, sim. agora que eu sei. É muito curioso isso.
Eu não entendo a lógica que se aplica, mas tudo bem, né? Curioso assim, no sentido de... Não é legal, mas eu percebi isso realmente acontecer. Mas o medo interno foi a parte mais difícil pra mim em todo esse processo. Externamente as pessoas estão lidando de boa com isso. Até essa questão dos meus pais foi uma coisa que me sabotou bastante durante o primeiro episódio da corrida. E eu achei que não ia, porque eu pensei, eu vou pra lá e foda-se. Mas quando eu cheguei lá e comecei a pensar, eles vão assistir, como é que vai ser, isso me travou muito. E depois que tava lá não tinha mais volta, né? Tornou público num lugar bem público. Não que eu quisesse continuar me escondendo, muito pelo contrário. Eu não vejo a hora de encerrar esse assunto e definir as coisas, porque me incomoda muito essa sensação de ter que estar escondido ainda, sabe? A necessidade de libertação, acho que ela grita mais do que a vontade de fazer todo mundo ficar feliz nesse momento, né? Agora que você tá começando a se descobrir e quer gritar pro mundo, né? Sou eu. Exatamente, tipo, não dá pra se preocupar em agradar todo mundo, porque não vai agradar todo mundo. Boa parte das pessoas não vão entender, então a gente tem que abraçar as pessoas que entendem, que aceitam o que a gente é. E é isso, gente, estamos quase belíssimas de bonitas, tá bom? Agora a gente vai fazer os toques finais, voltar com o close final e as perguntas finais, que geralmente são as mais saborosas. E lá vem, né? Vem aí. Tá preparada pro negócio pegar fogo? Ai, vamos lá. Já tô até imaginando o que vem por aí. Mas tudo bem. É o calor, é o calor. Então já voltamos. Dá uns closes pra câmera. Normalmente eu não faço isso. Não? Não, eu termino a maquiagem, é isso, gente. Já viu no vídeo. Ah, não, mas hoje vai ter close. Faz assim, ó. Voltamos! Eu estou de versão emo da Elu hoje, porque minha era dark permite e porque era a única peruca que eu tinha com franja. Então a gente vai fazer acontecer. Elu, então estamos de volta com o close final e as perguntas finais. Que as perguntas finais vocês sabem que são um pouquinho mais inflamadas, certo? E espero que tenha mais café. Qual foi sua maior dificuldade no episódio? E se você faria alguma coisa diferente se voltasse para um All Star? Vou começar dizendo que eu faria diferente, que eu já disse isso em outros momentos. A experiência em uma prova em grupo, em que tá todo mundo se vendo ali pela primeira vez, eu acho que a dinâmica se faria muito importante que a gente tivesse definido um líder pro grupo. E a partir do líder definido, ouvisse o que o líder direcionasse. Eu acho que faltou muito isso no grupo que a gente formou. Foi a maior dificuldade que a gente teve. E a coisa mais difícil durante o primeiro episódio, que também foi o único... Durante aquele episódio. Aquele episódio. Eu não sei dizer, porque assim, eu acho que tava todas as emoções envoltas do primeiro dia eram muito intensas, então assim, não tem eu acho que não teve uma experiência ruim, mas talvez também não tenha sido a melhor experiência, porque logo de cara ir pro flop, ser eliminado, não é uma coisa legal, mas eu acho que não tem alguma coisa assim ruim realmente, sabe, que eu sinta nesse primeiro episódio. Eu acho que só faltou realmente essa coisa de definir uma hierarquia no nosso grupo para que as coisas tivessem fluído melhor. Com certeza, acho que foi mais a questão ali de, tipo, logo de cara ser uma prova com várias pessoas que você não conhece, aí você tem que lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Então, realmente foi o que você falou, tipo, você não saiu por causa de uma falta de talento, foi uma coisa mesmo de poder lidar com a situação, sabe? De um jeito que você não estava acostumada. Quando eu falo que, tipo assim, a minha eliminação não foi por falta de talento, apesar de ter o negócio da maquiagem ali na prova do flop, mas eu acho que tem que se considerar a situação total, a pressão que se tem, as dificuldades que se apresentam ali no meio do caminho. Então eu realmente acho que eu não consegui mostrar o meu trabalho de verdade, apesar de que a peça que eu escolhi pra entrar fala um pouco que eu sei fazer no Upcycle. Eu acho que um pouquinho deu pra ter um gostinho que eu sei fazer, mas eu realmente não consegui mostrar tudo. Foi um sopro de Elu. Agora a pergunta que eu acho que todo mundo tá esperando, né, amiga? A Isa falou no segundo episódio, né, depois que tudo passou, que ela ia conversar com você fora do reality, que ela queria fazer as emendas nessa relação. Isso aconteceu? Como que estão as coisas entre vocês até agora? Então, eu vou falar, assim,
brevemente sobre isso. A gente conversou sim, depois do final das gravações do programa. A gente conversou na estreia também. E eu, na verdade, assim, eu saí da prova já de boa. Tanto que eu até comentei em um vídeo no meu canal, a Dakota também comentou isso. E a gente, na hora do julgamento, foi pego muito de surpresa com o posicionamento que ela apresentou em frente aos jurados. Porque na nossa concepção não tava ok. Mas no decorrer das coisas, com outras coisas que aconteceram, tipo, eu acho que o episódio do Lounge foi muito esclarecedor sobre tudo que aconteceu no primeiro episódio. Assim, eu sempre falo isso. Quem olhar, assistir o Lounge, quiser realmente ver o que aconteceu, ali dá pra ter uma certa noção de tudo que aconteceu. Teve aquela cena da câmera e tal, que foi bem complicada, que ela apresentou de uma maneira no Lounge, a própria edição mostrou que não tinha sido isso. E isso me chateou muito, porque o programa exibiu o que realmente tinha acontecido, mas ela preferiu manter esse discurso de que tinha sido diferente e tal. E eu vejo isso como uma coisa complicada, porque esse tipo de posicionamento acaba influenciando ainda mais os seguidores dela, que já estavam com uma abordagem de hate e tudo mais. Pra mim não faz nem sentido hate, sabe? Porque se você gosta de uma pessoa, você dá engajamento pra pessoa. Vem falar coisas negativas nas minhas redes sociais, o algoritmo no final das contas vai entender como engajamento também, entende? Então pra mim não faz nem sentido. Mas devido a essas coisas que aconteceram, assim, estamos bem? Pra mim tá tudo ok. Mas é um assunto no qual eu não toco mais, nem no meu canal, nem nas minhas redes sociais. Depois do vídeo que eu fiz explicando o primeiro episódio, eu falei assim, tipo, tô abrindo um parênteses aqui pra falar sobre isso, mas é um assunto que eu encerrei. A gente cortou contatos, e é isso. No final das contas, não tenho nada contra ela, espero que ela não tenha nada contra mim, mas tem relações que não acontecem. Cada um seguiu o seu caminho e é isso. Tudo bem as relações não acontecerem. Não é porque a gente passou uma experiência junto que vai ter, tipo, um laço imenso com qualquer pessoa, né? Exatamente. Então, eu acho importante também a gente levar em consideração que tudo na cabeça de todo mundo dentro de um reality é muito confuso. Então, não é justo, por exemplo, vocês saírem desse vídeo e mandar hate pra Isa. Eu acho que isso acabou, né? Não faz sentido nenhum. E eu acho que é importante, sim, a gente ouvir os lados das pessoas. Eu acho que as opiniões que a gente cria sobre os outros, principalmente num reality, é importante que a gente mantenha pra gente. E não tente acabar com um momento que pode estar sendo feliz pra uma pessoa ou que pode estar sendo difícil. Até porque, como eu sempre falo, as pessoas viram uma pequena parte do todo que foi gravado, e assim, uma fração tão minúscula da gente como um todo, que é ridículo definir que eu sou isso ou ela é aquilo por uma coisa que aconteceu em um momento em que todo mundo tava extremamente estressado. Quem gosta de mim, engaja no meu conteúdo, isso vai estar me ajudando a crescer e não jogar hate e desmerecer o trabalho de outra pessoa, isso não vai me ajudar em nada. O trabalho dela é incrível, é muito polido, sim, mas acabou que a gente não teve afinidade. E é isso, sabe? Todo mundo segue seu caminho, tá tudo bem. Pelo menos pra mim tá. E com isso, fechamos esse assunto, hein, gente? Pelo amor de Deus, já deu. Sigam a Elu e vejam por vocês mesmos o tipo de pessoa que ela é e o tipo de coisa que ela faz. E com isso, eu queria perguntar, pra finalizar, né, qual que é o sonho que você gostaria de realizar depois do reality, depois da sua aparição? Olha, eu fui pro programa com várias metas pra cumprir, porque eu acreditava e acredito muito na coisas positivas que o programa pode me trazer. E sem dúvida, a maior meta que eu tenho é poder me dedicar 100% à criação de conteúdo e que isso retorne financeiramente para que eu consiga viver disso. Porque assim, o criador de conteúdo online, a gente não é um ser humano à parte, talvez como algumas pessoas imaginam. Eu fiz esse movimento de parar os atendimentos do ateliê, não pretendo voltar, porque se eu voltar a fazer os atendimentos do ateliê, eu não vou conseguir produzir conteúdo, porque é uma coisa que me demanda muito tempo. Então a minha maior meta em ir pro programa era ganhar visibilidade suficiente para conseguir fazer que a partir desse momento eu possa me dedicar à produção de conteúdo. E a minha produção de conteúdo vai ser sobre maquiagem, vai ser sobre upcycle, mas não que eu necessite criar um trabalho do lado de fora para poder me manter, entende? Então essa com certeza era uma das maiores metas. Em consequência, acabar mudando para São Paulo para estar mais perto de onde tudo acontece, das pessoas que fazem tudo isso acontecer. É uma vontade muito grande, então digamos assim, as metas principais que eu tenho pós-programa. Vem aí Elu no futuro em São Paulo, que delícia! Vamos profetizar e fazer acontecer, né, gente? Apoiem a Elu em todas as redes sociais. E é claro que eu só vou pedir para as pessoas seguirem as minhas redes sociais, se inscreverem no meu canal, dar essa força.
porque essa realização do sonho só é possível com o apoio do público. E eu tenho, assim, plena consciência da importância que quem tá do outro lado tem na nossa carreira online, na nossa criação de conteúdo. Então vocês são o combustível que move a nossa criação. E eu preciso monetizar esse babado todo, porque assim, hoje a gente ficou 5 ou 6 horas gravando isso daqui, porque eu tinha que cada pouco parar pra carregar minha câmera, que acabava a bateria. Tô precisando de uma câmera nova. Então, né, vamos ajudar pra esse trabalho ficar mais tranquilo. Gente, muito obrigado por assistirem até aqui. Muito obrigado, Elu, por topar participar dessa entrevista. Eu adorei. Foi um clima maravilhoso que a gente carregou nessas 6 horas. Olha, carregar 6 horas com carisma não é pra qualquer um. E calor, porque tá quente. Eu espero que vocês tenham se divertido, aprendido alguma coisa, ou pelo menos aproveitado um pouquinho do nosso papo aqui. Elu, vamos fazer a finalização comigo? Uau. Então, como sempre, dê um like se você gostou, dê um dislike se você não gostou, mas de qualquer modo, meu amor, eu tô linda! Arrasou! Gente, teremos entrevistas com todos os participantes da corrida, então não percam nos próximos episódios de Make Entrevista, tá bom? Um grande beijo e até o próximo. Tchau, Elu! Até que eu fiquei bonita, olha só, fiquei uma coisa assim. E veio aí a Trevosa, veio aí a Elu Trevosa.